Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus, Salmo 118, onde nós meditaremos nesta manhã, pedindo a direção de Deus, do Espírito Santo, para que ilumine-nos, para que a gente receba essa mensagem de todo o coração e para a glória do nosso Senhor e Deus. Salmo 118 é o último salmo da sequência dos salmos de aleluia, temos falado aqui, né? E um salmo que traz alguns aspectos muito importantes da obra messiânica de Deus, daquilo que Deus está fazendo na vida do seu povo. Agostinho, quando comenta o Salmo 118 e faz menção do Filho de Deus, ele diz que o seu nome está acima, não só em grandeza, mas também em suavidade, mostrando alguns aspectos dessa palavra: consolação, paz, direção, salvação, tribulação, angústia, exaltação e glorificação, a pedra e o refúgio. Então tudo isso ele fala, cita esses aspectos da obra messiânica, da obra de Jesus, e nós vamos encontrar esses aspectos aqui no Salmo 18. E à medida que nós formos lendo o Salmo, nós vamos expondo a palavra. Salmo 28, nós temos aqui 29 versículos, mas nós vamos tentar, pelo menos, ser o mais didático possível, né, para que a igreja também entenda a mensagem do Senhor nosso Deus, e essa mensagem chegue ao nosso coração com todo o poder e toda a graça que o Senhor quer trazer a nós. Eu vou ler já os primeiros 4 versículos, queridos, porque nesses primeiros 4 versículos nós temos aqui uma exortação do salmista. E essa exortação, ela é também para mim, para você, para a igreja, uma exortação em que ele chama a igreja para render graças a Deus. E é interessante a gente observar aqui nos primeiros 4 versículos, eu vou fazer a leitura daqui a pouco, como ele vai desfazendo, esvaziando a humanidade, porque ele vai citar aqui Israel, vai citar Arão, vai citar a casa de Arão, que é a casa sacerdotal, para que a glória de Deus fique em evidência logo no início do Salmo. Aqui ele vai criando essa aura de exaltação de Deus, que é muito importante para nós, para a igreja. Lembrando que, queridos, como ele vai citar Israel, nós não podemos esquecer que Israel um dia foi dividido, as 10 tribos de Israel, lembra? Quando ficou uma tribo, ou 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. E Arão, nós lendo as escrituras, nós vamos entender quem foi Arão, aquele que construiu também um bezerro de ouro. Veja, ele vai citar isso aqui, são essas pessoas que estão adorando a Deus. E percebam aqui na palavra do Senhor, esse convite, ele diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Estão percebendo, queridos, o chamado do salmista aqui para o povo de Deus? Então, queridos, quando ele faz esse chamado para o povo, ele está fazendo esse chamado para nós, para a igreja. E a igreja precisa de entender isso e viver isso de todo o coração. E como é a resposta que a igreja precisa de dar logo na sequência, quando ele faz esse chamado para glorificar o nome de Deus, para reconhecer que o Senhor é bom, para reconhecer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela dura para sempre. E ele diz assim no versículo 2, diga, pois, Israel, qual é a resposta de Israel? Qual é a minha resposta e a sua resposta diante desse chamado de Deus? É dizer não? É uma resposta negativa? É uma resposta desencorajando a igreja? Não, pelo contrário. A igreja precisa dizer, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, qual é a resposta da casa de Arão? Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Veja só, queridos, a palavra do Senhor que está sendo anunciada através desse cântico. E o cântico nós falamos sempre que tem todos esses aspectos da emoção, da vida, da fé,
daquilo que nós passamos durante a semana e depois nós chegamos à igreja para ofertar o nosso culto a Deus. Tudo isso está inserido no contexto de culto. Então nós precisamos de prestar atenção nisso e quando chamar-nos para render graças a Deus, dizer que o Senhor é bom e reconhecer essa misericórdia, nós dizemos sim. Nós somos e precisamos de procurar ser fiéis a Deus e ter uma resposta que agrade ao nosso Senhor. E percebam aqui, queridos, continuando nesses primeiros versículos, é interessante porque quando ele chama a esse louvor e essa adoração, dizer a Deus, esse diga, pois a casa de Israel, ou a casa de Arão e Israel, e digam todos aqueles que temem ao Senhor, nós vivemos a fé e, é claro, nós precisamos de lutar muito para que essa fé seja evidente e seja verdadeira. Mas junto com essa fé, a palavra sua tem que ser uma palavra consciente. A sua percepção de Deus precisa de ser uma percepção de boa consciência. Pensamento e palavra precisam corresponder. Isso muito mais, queridos, vai chegar também ao coração. Porque aqui ele está querendo envolver todo o nosso aspecto de como nós olhamos para Deus, buscamos a Deus, conhecemos a Deus e servimos a Deus. Então ele chama a igreja, renda graças ao Senhor. Faça isso com fidelidade, com o coração. Mas saiba o que você está fazendo. Você não precisa de ser alguém que vai louvar a Deus, render graças a Deus de uma maneira automática. Não, você precisa de ser verdadeiro diante do Senhor. Quando daqui a pouco nós vamos observar aqui na palavra de Deus, ele vai falar de uma festa. E o salmo era lido no tempo de festa também, né? Especialmente. É possível, queridos, que esse salmo esteja relacionado com o dia do Purim, ou de Yom Kippur, que é o dia do arrependimento, do perdão, do jejum, da reconciliação com Deus e com as pessoas. É possível. E vamos dizer assim, essa festa foi Esther, no livro de Esther 9, 30 a 32, nós temos quando ela foi instituída, né? E os judeus até hoje reconhecem essa festa como uma festa importante para o povo de Deus. E além de falar dessa maneira de render graças a Deus e de reconhecer que o Senhor é Deus, as misericórdias de Deus, a bondade de Deus, de professar essa fé com fidelidade e também sabendo o que nós estamos falando, ele diz, reconheça a bondade e a misericórdia de Deus como sinal de fidelidade ao Senhor. Isso tudo, queridos, porque o Senhor pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Percebam, queridos, como nós estamos lendo aqui o Salmo 118, os primeiros 4 versículos. Esse convite é para mim e para você, e que o Espírito Santo continue ministrando ao nosso coração para que a gente entenda e viva isso, ou essas palavras de fato. Versículo 5 ao versículo 9. Acompanhe comigo a leitura da palavra do nosso Senhor e do nosso Deus, porque ele vai falar aqui que ele está proclamando, ou anunciando, cantando em meio à tribulação. E ele diz assim, em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer, ou que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. E percebam, queridos, que assim como o salmista, nos primeiros 4 versículos, nos chama a uma resposta de fidelidade, consciente, a dizer sim às misericórdias de Deus, à bondade de Deus, à graça de Deus. Ele agora está trazendo algumas informações importantes que nós precisamos fazer uma decisão, ou tomarmos uma decisão. Nós precisamos sempre de tomar decisões. E as nossas decisões precisam de estar relacionadas com aquilo que Deus faz em nós e por nós,
ou com aquilo que Deus representa para mim e para você. Quem é Deus na minha vida e na sua vida? O salmista está em busca de algo concreto, imediato. Ele precisa de ouvir ou ter uma resposta imediata de Deus. E quantas não são as vezes que nós não precisamos de respostas imediatas? É claro que nós sabemos esperar e precisamos aprender a esperar em Deus. Queridos, mas quando nós precisamos de uma resposta imediata de Deus, nós sempre estamos precisando de algo imediato, nós também podemos buscar ao Senhor. E quando nós buscamos o Senhor também responde de forma imediata às nossas necessidades. E veja só, quando eu falo de tomarmos as nossas decisões, no versículo 8 e versículo 9, ele diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor. E aqui ele está sendo específico, ele está sendo certeiro. Ele está sendo consciente, ele está sendo fiel. Mas ele está dizendo, melhor é buscar refúgio no Senhor. Queridos, isso não tem como mudar. E a nossa decisão, aquilo que nós buscamos de Deus, ela precisa de ser precisa. Ela é consciente, ela é com fé. Mas ela é certa, ela é eficiente para a minha vida e para a sua vida, para o meu coração, para o nosso coração, para o coração da igreja. Porque melhor é buscar refúgio no Senhor, e quando ele usa essa expressão junto com a figura do refúgio, ele está dizendo, você precisa de tomar uma decisão e essa decisão não muda. Você precisa de continuar sendo fiel a Deus, porque além dessa busca do alívio imediato, o Senhor é aquele que está pronto para responder às nossas orações. Aqui também ele está fazendo uma oração. É muito interessante, queridos, e importante também para nós observarmos que, quando nós falamos do contexto messiânico, nós estamos falando de todos os cativeiros que o povo de Israel sofreu. E foi no cativeiro que essa sensação messiânica de salvação, de resgate, de transformação, ela ficou muito mais viva nos cativeiros. Então, quer dizer, precisava-se chegar ao ponto de ir para o cativeiro para esperar essa salvação de Deus? Talvez não. Mas foi no cativeiro que o povo experimentou e viu que precisava desse resgate de Deus, dessa graça de Deus, desse cuidado de Deus, da salvação de Deus. Por isso o salmista traz essas informações aqui no Salmo 118, mostrando como Deus está agindo e que ele precisa do Senhor. A palavra tribulação, ela tem essa palavra no Salmo 118. A última vez que nós encontramos ela na Bíblia é em Lamentações, capítulo 1, versículo 3. Só para vocês terem uma ideia, quando eu estou falando aqui a questão da tribulação. Essa palavra específica no original. Então, ela está mais viva, ela está presente em Lamentações, capítulo 1. E Lamentações capítulo 1 é a abertura daquilo que Jeremias está falando e lamentando e chorando junto com o povo no cativeiro. Nós precisamos do Senhor e nós sabemos que só o Senhor pode dispor essa graça e de fato atender a vida daquele que clama. E quando o salmista traz aqui e fala desse refúgio, queridos, são muitas palavras que nós temos no Salmo, não dá para a gente expor toda a palavra, ou toda a sentença, ou todo o recorte aqui. Mas nós escolhemos algumas aqui para trazer para o nosso coração nesta manhã, para a gente ser edificado para a glória de Deus. Mas é interessante, ele fala do refúgio, da rocha, ele está buscando essa segurança em Deus. E de uma certa forma aqui no Salmo, queridos, o salmista está provocando o Senhor em oração. É claro, no momento de angústia, de aflição, né? E ele está fazendo como Jó. Ele está clamando a Deus, chorando a Deus, lamentando a sua dor e dizendo, Senhor, talvez eu não entenda, e Jó também por um tempo de sua vida ele não entendeu isso. Ele começou com um momento muito bom, o livro de Jó, depois a família começa a sofrer, ele vai discorrer numa poesia até o capítulo 40, lá no capítulo 42 Jó vai reconhecer ou saber quem é Deus e dizer, não, de fato,
Eu ouvia falar de Deus, agora eu estou vendo o que o Senhor faz por mim. Agora eu estou sabendo, eu estou compreendendo. E nesse intervalo de tempo, o salmista está orando com essa sensação: eu preciso de ouvir de Deus, eu preciso de uma resposta do Senhor. Ele está lutando com Deus em oração, assim como Jó, porque Jó também, no contexto em que estava orando, ele diz assim, nos versículos 19, 7 e 23 e 25. Ele diz assim: eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. E versículo 23. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro, que com pedra de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Estão percebendo a oração de Jó, a oração do salmista, como precisa ser a nossa oração diante de Deus? Porque esse Salmo 118, ele comunica essa graça de Deus, a obra messiânica do Senhor do Antigo Testamento, do Senhor do Novo Testamento. E assim como Jó, o salmista está contemplando esse Deus que em algum momento pode vir com essa graça, com essas misericórdias, com essa bondade para abençoá-lo. Versículos 10 ao versículo 14. Aqui ele chama e fala das nações que estão cercando Israel. E ele diz assim: todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. E aqui eu quero chamar a atenção da igreja nesta manhã. Porque reconhecendo ou sabendo desse cerco, dessa violência, dessa perseguição, nós não vamos citar tudo isso, porque já está muito claro aqui no Salmo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o nome do Senhor, que é repetido aqui nesses versículos. Porque nós temos uma associação do nome com o tetragrama, com o nome de Deus. E essa associação de nomes está dizendo, ou está chamando para um resgate que daqui a pouco Deus vai fazer sobre a vida desse povo. Mas não somente isso, porque às vezes nós ficamos focados no resgate, na salvação, naquilo que Deus vai fazer, mas Deus está também prezando, zelando pela integridade do seu nome. E nós temos essa relação próxima do nome com o tetragrama que é o Senhor. E essa combinação de nome, queridos, é uma combinação de nomes que foi anunciada pelos profetas, mostrando a santidade do Deus de Israel, mostrando a preocupação do Deus com o seu povo, mas especialmente mostrando que em seu povo Deus vai continuar zelando pelo seu nome, pela integridade de Deus, pela santidade de Deus, por aquilo que Deus representa na vida desse povo, e esse povo precisava de testemunhar ou de levar na sua fronte o nome desse Deus em santidade, em obediência, em vida com Deus, em uma experiência extraordinária com o Senhor, mas sendo fiel a Deus. Sendo fiel ao Senhor. Esse povo não poderia trair a Deus, ou de alguma forma fazer o que não deveria fazer, e o nome de Deus fosse envergonhado. Eles não poderiam fazer isso. Eles precisavam de manter-se fiéis a Deus, ao nome do Senhor. Porque quando todas as nações o cercam, quando todas as nações o cercam de todos os lados, quando eles perseguem a igreja como abelhas, como eles colocam-se como espinhos diante daqueles que servem a Deus, eles serão destruídos pelo nome do Senhor. Então é o nome do Senhor que Israel precisava de cuidar, nós a igreja. Se nós somos fiéis a Deus, crentes, se nós amamos o Senhor, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos em o nome do Senhor. Muito, queridos, muito. Você está carregando na sua vida
as pessoas estão vendo em você o nome de Deus. E o seu testemunho, o nosso testemunho, ele precisa de ser condizente com aquilo que é Deus, santo, misericordioso, bom, fiel. Não pode ser diferente disso. E é claro que no mundo de hoje, são tantas, vamos dizer assim, coisas que dizem, né, e tentam construir a volta da igreja, para que essa igreja deixe de fazer aquilo que precisa de fazer. Ah, não, você não precisa de ser vamos dizer, tão firme nas suas convicções. São tantas coisas que aparecem para nós no dia a dia. Queridos, mas a igreja precisa de ser firme na convicção de amar a Deus, servir a Deus, entregar-se a Deus de todo o coração. Não há outra forma de servir ao Senhor, de carregar o nome de Deus, de mostrar que Deus está em sua vida e você quer de fato ter uma relação com Deus, quer comprometer-se com o Senhor de todo o seu coração. Não tem outra alternativa. Nós precisamos de assim viver para a glória do nosso Senhor e Deus. Versículos 14 a versículo 21. Acompanhe comigo a leitura mais uma vez. Porque assim como nós falamos do nome de Deus, as outras coisas aqui estão mais claras no texto, que é um salmo, uma poesia. Mas eu quero destacar aqui, mais uma vez, a destra ou a mão relacionada com o nome de Deus, ou com o tetragrama, que nos mostra aqui desse cuidado do Senhor. Nós estamos falando de um salmo do Antigo Testamento que o povo de Israel estava buscando a salvação em Deus. Estamos trazendo essa mensagem para o nosso coração, para a igreja de hoje, a igreja cristã, falando que, ou anunciando a importância desse salmo com a obra messiânica de Deus no Antigo Testamento e a obra messiânica de Deus no Novo Testamento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então acompanhe a leitura da palavra do Senhor e está escrito assim a partir do versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abriu-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Aqui é interessante, queridos, também observarmos essa palavra que nós temos aqui, falando da destra de Deus associada com o nome de Deus, trazendo todos esses aspectos da obra messiânica do Senhor. E percebam aqui que nós temos algumas questões aqui que são evidentes. Vida eterna no lugar da morte. Glorificação, castigo, regeneração, portas da salvação. E nós temos essa mensagem, e no Novo Testamento, João capítulo 10, 9, Jesus fala, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Percebam, queridos irmãos e irmãs, como quando nós relacionamos a destra de Deus, ou o cuidado de Deus, nós estamos olhando para esses aspectos da salvação do nosso Senhor. Esses aspectos que aparecem aqui no Salmo, a partir do versículo 14, dizendo que o Senhor é a minha força, o meu cântico, que o Senhor é a salvação, que o Senhor faz proezas, que a destra do Senhor se eleva. Então, queridos, isso mostra o cuidado de Deus sobre a minha vida e a sua vida. A condução de Deus. Mostra que quando o Senhor estende as suas mãos, Ele resgata seu povo como fez do Egito. Porque foi como um forte e braço estendido que o Senhor os alcançou no Egito. E foi de lá que Deus os resgatou. E quando nós temos esse aspecto da mão, nós estamos falando daquele que está à direita de Deus. E aquele que está à direita de Deus é conhecido através das Escrituras como o Senhor. Como Jesus, aquele que está à destra do Todo-Poderoso e que está intercedendo pela igreja, pela minha vida e pela sua vida. Então nós encontramos esses aspectos do Antigo Testamento, do Salmo 118, e nós podemos observar esses aspectos, todos eles, no Novo Testamento.
e levá-los ou entendê-los a partir da obra de Jesus. E qual é a obra de Jesus nesse sentido, do versículo 14 ao versículo 21? Porque Jesus é a nossa força. Ele é a alegria da nossa salvação. Jesus tem as palavras de vida eterna. O Senhor Jesus é que faz proezas por nós. Ele está conduzindo esta igreja. Ele é que eleva essa igreja. Ele é que salva essa igreja. Ele é que vai morrer em favor dessa igreja, para que essa igreja tenha vida e tenha vida eterna nele. Por isso o salmista pode dizer: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Queridos, ele já está contemplando a chegada de Jesus, o Salvador que seria enviado como Filho de Deus para a salvação desse povo. Por isso ele menciona a destra de Deus com o nome do Senhor, aquele que está conduzindo a igreja, salvando a igreja, intercedendo pela igreja, conduzindo essa igreja à glória eterna nos céus. Versículo 22 a versículo 26. Acompanhem comigo a leitura. E aqui mais uma vez nós temos algumas expressões messiânicas. A pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra, a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e nos alegremos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. E aqui, queridos, eu quero destacar aqui a questão, o que o salmista está dizendo da pedra, porque essa pedra, Pedro vai, vamos dizer assim, vai tomar essa mensagem para si, para transmiti-la à igreja, a igreja da dispersão, que estava dispersa em todo uma região muito grande. E quando essa igreja estava dispersa, essa igreja estava sendo perseguida. Essa igreja não estava podendo cultuar. Essa igreja estava fazendo seus cultos nos túmulos, nas cavernas, porque senão era levada a tribunais, era morta. Então Pedro diz assim, até para encorajar essa igreja, para que essa igreja tivesse força, tivesse a consciência de que Deus estava conduzindo-os. E Pedro, na primeira epístola, capítulo 2, de 6 a 8, ele diz assim: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. Então, quando ele está trazendo essas informações, o salmista, mais uma vez, ele está contemplando a chegada de Deus, a obra de Deus. E quando ele vai dizer aqui, mais à frente, bendito que vem em nome do Senhor. E os evangelistas tomam essa expressão aqui em vários escritos que nós temos no Novo Testamento. Ele está dizendo, Baruch Rabá Beshem Adonai. Ele está dizendo, bendito o que vem em nome do Senhor. Queridos, porque ele estava, ou aqueles no Novo Testamento já estavam contemplando a chegada de Deus com esta salvação. Eles estavam presenciando isso. Eles estavam vivendo isso. E de todo o coração eles poderiam dizer, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E olharmos para Jesus Cristo e ver que ele é esse anunciado, é esse cantado, é esse louvado, como a pedra que os construtores rejeitaram. Essa é a pedra principal, é a pedra que sustenta a igreja, é a pedra que dá firmeza à igreja. Esse é o Senhor que é maravilhoso aos nossos olhos. E esse é o Senhor que salva. Esse é o Senhor que concede-nos prosperidade. Esse é aquele que vem em nome do Senhor, que o salmista está anunciando. E todos no Novo Testamento estão contemplando, estão vivendo e de coração querem abraçar esse Senhor como Senhor e seu Salvador. Percebem isso? Aqui no Salmo, na palavra do Senhor nosso Deus. Porque Deus, e é do agrado de Deus, chegar com esta salvação. Encerrando o Salmo,
Nós temos aqui dos versículos 27 a 29. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista está repetindo algo que ele já falou aqui no Salmo, que ele já trouxe algumas informações, chamando a igreja para render graças ao Senhor, reconhecendo a bondade de Deus, as misericórdias de Deus, a eternidade de Deus. E agora, mais uma vez, olha como as coisas vão ficando mais claras no Salmo. Como essas coisas vão ficando mais claras no nosso coração, na vida da igreja. Porque ele diz também no versículo 27, o Senhor, Deus é a nossa luz. Isso quer dizer, queridos, ele estava em profundas trevas. Ele estava no momento de morte, no momento de sofrimento, de angústia. As forças do mal estavam próximas. O perigo estava rondando. A morte estava avizinhando-se, porque Israel estava cercada pelos inimigos. Mas diante disso, ele ora a Deus. Diante disso, ele ora para a bondade de Deus, para as misericórdias de Deus. Diante disso, ele clama, o Senhor é aquele que vem, então venha me salvar, venha me resgatar, venha me proteger. Diante disso, ele ora a Deus e fala da luz. Porque se há momentos de trevas, a luz vai chegar, e Deus é essa luz. E quando nós trazemos a luz como sinônimo da presença de Deus, nós estamos falando, olha, não desespere, porque o dia vai raiar. E Deus vai dissipar essa escuridão. É Deus quem vai trazer orientação. É Deus quem vai trazer clareza. É Deus quem vai trazer direção. É Deus que vem com a verdade. É Deus que vem com a liberdade. É Deus que vem com a prosperidade. É Deus que vem com a vitalidade. É Deus que vem com a coragem para que essa igreja continue vivendo para a glória de Deus. Para que a igreja sinta-se encorajada. Porque as trevas vão passar. A noite não dura para sempre. A noite vai acabar e a luz vai chegar. A escuridade vai ser vencida pela luz. Eu quero ler com vocês um texto. Porque eu tenho certeza que Paulo traz essas informações em Romanos, capítulo 13, de 11 a 14, para deixar isso mais claro para a gente. Queridos, prestem atenção no que Paulo diz à igreja de Roma. Ele diz assim, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Queridos, o que Paulo está dizendo, olha, aquela salvação que em um momento ela pareceu distante, parece que a noite não ia acabar, ela está chegando ao fim. Se no princípio nós cremos nisso, essa salvação há de chegar para a glória de Deus. E ele continua. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos-nos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E vejam aqui, queridos, que à medida que as trevas vão sendo dissipadas, a luz vai chegando, essa igreja é desafiada a viver uma nova vida com o Senhor. Nós precisamos de matar o velho homem para que esse novo homem revestido em Cristo seja uma nova criatura. Nós deixamos as obras das trevas e agora vivemos mediante a luz, mediante a graça de Deus. E o salmista cita aqui também, versículo 27, adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Foi em um momento de festa que Jesus chegou em Jerusalém e aqueles que estavam à volta de Jesus proclamam bendito que vem em nome do Senhor. Queridos, mas eu quero só trazer essa questão da festa, porque também, como eu falei do Yom Kippur no início, uma outra possibilidade que também seja
em um momento da festa das luzes, que simbolizava a resistência e a liberdade religiosa do povo de Deus. São festas celebradas pelos judeus, como a festa das cabanas, a Páscoa, a festa das semanas, a festa do Ano Novo e a festa do Purim, que nós citamos aqui no início. Vejam quantas celebrações Israel tinha e tem. Em todas elas, o Salmo 118 também poderia ser cantado. Queridos, e diante disso, o que nós aprendemos com essa mensagem? O Senhor é louvado pela sua disposição messiânica em salvar. Você consegue entender isso no Salmo 118? Essa mensagem chegou até o seu coração? A sua percepção, seu entendimento é esse? O meu é. O nosso é. Queridos, porque o que ele está fazendo e dizendo aqui é anunciando essa mensagem. Vejam só, né, quantas informações nós temos e o que Deus pode fazer por nós. Mas eu quero destacar aqui, aplicando a minha vida e a sua vida, esse salmo. Porque o Senhor está sendo louvado pela sua disposição de atender um povo sofrido. Isso ficou claro no salmo. Ele está cercado, está angustiado, a morte está aproximando. Queridos, mas o Senhor, como Messias, sabe o que é sofrer. O Senhor sabe o que é isso. Ele entende o seu povo. E ele sabe que esse povo precisa de compaixão. Esse povo sofrido, que também foi mencionado pelos evangelistas. Porque o profeta Isaías diz assim, 53, de 4 a 5, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele sabe o que é sofrer. E um Deus que é Salvador conhece isso, e ele vai vir, ou vai ao encontro dessa igreja que sofre. Ele está pronto para atender esse povo sofrido, angustiado, oprimido. Então, quando nós estamos numa situação dessa, queridos, nós temos uma oportunidade de buscar a Deus, de crescer, de buscar ao Senhor, de aumentar a nossa fidelidade, para que isso fique mais claro na minha vida e na sua vida. Então busca ao Senhor, porque Ele tem disposição em atender esse povo que é sofrido. E o Senhor é louvado pela sua disposição de atender esse povo sofrido. Mas também Ele é louvado pela disposição de esse Deus aliviar esse povo oprimido. Porque aquele que sabe o que é sofrer, Ele sabe também aliviar a pressão desse povo que é oprimido pelo mundo. Não à toa, queridos, Jesus disse essas palavras: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse Deus, louvado pela sua disposição em atender seu povo sofrido, em aliviar o fardo de um povo oprimido. Porque quando Jesus está falando desse alívio do fardo, Ele está remontando ao Egito. As cargas que eram colocadas no pescoço do povo para que eles fizessem os tijolos. E essa carga foi dobrada, foi triplicada. A ponto de eles não conseguirem mais e terem que clamar a Deus por esta salvação. Foi nesse momento de maior angústia que Deus os ouviu. E além dessa disposição de atender esse povo sofrido, de aliviar esse povo oprimido, o Senhor também é louvado pela sua disposição em proteger esse povo cercado. Por isso nós temos aqui as figuras do refúgio, da pedra. Esse povo está encurralado, mas o Senhor é a pedra de escape que divide a vida desse povo escolhido com a vida do povo que há no mundo. E quando nós falamos da pedra de escape, nós estamos falando desse lugar onde o profeta Samuel disse que o Senhor havia os conduzido até ali. E depois disso, tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor.
Queridos, isso não quer dizer que ali encerrava a história do povo de Deus. Ali foi um ponto de testemunho, de erigir um altar, uma pedra, para dizer, até aqui nos conduziu o Senhor. E a partir daqui, o Senhor vai continuar nos conduzindo para a glória dele. O referencial, queridos, é essa segurança que Deus dá, porque o Senhor está sendo louvado pela sua disposição em aliviar o fardo desse povo oprimido, em atender esse povo sofrido e em proteger esse povo que está cercado, humilhado, angustiado pelos inimigos. O Senhor também está sendo louvado pela disposição de lutar em favor desse povo aterrorizado pelo inimigo, pelo diabo. Pois o Senhor, como Messias, sabe como vencer a morte em favor desse povo que precisa ser resgatado com vida. Esse Deus, como Messias, sabe fazer isso por nós. Hebreus capítulo 2, de 14 a 15, mais uma vez nós temos uma leitura paralela a esse salmo. E ela diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O Senhor é louvado pela sua disposição de atender um povo sofrido, de aliviar esse povo oprimido, de proteger esse povo que está cercado, de lutar em favor de um povo que está sendo aterrorizado pelo diabo e pela morte. O Senhor também está sendo louvado pela sua disposição em apresentar-se como Salvador desse povo escolhido. O Senhor, como Messias, e só Ele sabe como salvar este povo. Lucas, Atos capítulo 5, de 29 a 30. Escrevendo algo acerca da história do povo de Deus, dos apóstolos. Ele diz assim: o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Queridos, nós temos vários aspectos aqui desse salmo, que nós começamos falando no início, da paz, da consolação, da esperança, da direção. E tudo isso pode ser aplicado à nossa vida. E o salmista nos chama, nos desafia a render graças a Deus. E renda graças ao Senhor, apesar das aflições e dos cercos que os inimigos colocam contra você, contra nós, contra a igreja. Eu vou encerrar aqui essa exposição, queridos, lendo mais uma vez as Escrituras, para a gente entender um pouquinho e sermos fortalecidos no Senhor nesta palavra de graça, de misericórdia, de bondade e de resgate das aflições. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, de 8 a 11, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Vamos ficar de pé, queridos, para cantarmos mais uma vez. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus.
Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Queridos irmãos e irmãs, que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ternas, maravilhosas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.